Meu reino não é deste mundo. No Evangelho de São João, quando é relatado o interrogatório de Pilatos, Nosso Senhor usa a expressão meu reino 3 vezes. Nosso Senhor, Rei do Universo, Rei de toda a criação, e Ele diz que o meu reino não é deste mundo. A totalidade do reino de Nosso Senhor é na glória, na eternidade. Mas nós podemos ter uma certa participação já nessa vida. E essa participação é preparação para, com a graça dele mesmo, nós um dia estarmos no reino dele, na glória. Por isso nós rezamos no Pai Nosso, venha a nós o vosso reino. Eu gostaria de comentar como os 3 personagens nós podemos nos identificar de como está a nossa relação em Nosso Senhor e o seu reinado. Mas antes, um comentário. Neste mundo, Nosso Senhor foi coroado com a coroa de espinhos, que faz parte da sua cruz, da sua paixão. Então, como a igreja sempre nos ensina, neste mundo a nossa participação com o Nosso Senhor é principalmente através da sua paixão, entregando as nossas dores, as suas dores. Porque como diz, como reza a Salve Rainha, nós estamos num vale de lágrimas. Jesus reina nesse mundo através da sua cruz, Por isso aqui neste mundo a sua coroa é de espinhos. Na eternidade, a sua coroa de glória, como sempre foi desde toda a eternidade. Mas os primeiros personagens que eu gostaria de comentar participaram da coroação de espinhos, mas de um modo errado, de um modo blasfemo. Foram soldados que coroaram Nosso Senhor, são os zombadores, São aqueles que se encontraram com Nosso Senhor, viram sua inocência, mas mesmo assim escarneceram dele. Aquilo foi uma zombaria iniciada e vinda da ideia dos próprios soldados. Como veremos mais a seguir, ninguém fica indiferente à presença de Nosso Senhor, Como Ele mesmo diz, quando eu for elevado, atrairei todos a mim. Jesus atrai todos a Ele, mas a nossa resposta é individual, O outro personagem, é o chamado o bom ladrão, que no último momento da sua vida, ao se arrepender, conseguiu a sua salvação. E a frase dele, Nosso Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. Ele reconheceu o Nosso Senhor como Rei e Salvador, e pelo seu arrependimento conseguiu o céu. É uma atitude que também nós devemos ter, junto de Nosso Senhor. Por mais pecados que a gente tenha, se a gente se arrepende, Deus é misericordioso. Ele espera até o último segundo pelo nosso arrependimento. O que a gente não pode fazer é o abuso da misericórdia, Ficar esperando para se converter, quando a nossa consciência incomoda e a gente vai deixando para depois, muitas vezes por causa do sacramento da confissão, a nossa consciência incomoda que nós temos pecados graves na consciência, ou pecados leves que a gente precisa largar, maus costumes, e a gente vai deixando para depois, mas a gente não sabe se terá o depois, se teremos essa graça do último momento, se a nossa morte vai ser abrupta e não teremos tempo de fazer uma boa confissão ou até um ato de contrição bem feito. Então é a nossa rápida conversão. E isso se liga até o terceiro personagem, que é o súdito fiel do rei. Se liga no ponto da chamada devoção. A virtude da devoção é aquele ato de estarmos em prontidão e obediência a Deus, a Nosso Senhor, mas por causa do amor que nós temos a Ele. O súdito fiel do rei, ele está sempre atento a qualquer aceno do rei, Se o rei simplesmente olha para ele, já sabe o que tem que fazer. Os santos já viviam a vida assim, No mínimo, moção, espiritual que Deus inspirava, eles já mudavam o costume, já se buscava a maior perfeição. Nós devemos buscar essa conversão a sermos um súdito fiel,
Isso se liga à parte do bom ladrão, nessa questão da conversão, né? Buscar sempre a conversão, não ficar esperando para depois, né? O súdito está sempre atento ao que o rei pede. Eu poderia colocar, né, São João Evangelista como um exemplo, né, de súdito fiel. Ele que estava com Nosso Senhor desde o início, estava ali, né, com, sua, com a sua cabeça reclinada no peito de Nosso Senhor, ou seja, podemos dizer que ele estava sempre com a sua mente no coração de Jesus, né? Nunca se afastou. Estava aos pés da cruz, foi um dos primeiros, né, a vê-lo depois da ressurreição, né? Disse que ele saiu correndo, né? Então ele foi mais um ato de devoção, né? Ele não foi devagar para ver Nosso Senhor, ele foi correndo, né? Isso tudo são atos de devoção, né? Então, resumidamente, como eu gostaria de comentar, né? Ninguém fica indiferente ao Nosso Senhor. Todo mundo que se encontra com Ele vai ter algum tipo de atitude, né? As duas atitudes, né, que nós devemos ter, que é a mais perfeita, é ser o súdito, né? O súdito devoto e fiel, que é o menor aceno, né, que Nosso Senhor pede. Ele já muda, né? Já quer se converter, já muda de costume, é obediente. Também a atitude do bom ladrão, que por mais que a gente tenhamos os nossos erros, nossos pecados, sabe que Deus é misericordioso e busca logo a conversão, não fica esperando. E a terceira é a que a gente não deve ter, que é a do zombador, né? Que vê que Nosso Senhor é inocente, não quer se converter e escarnece mais ainda de Nosso Senhor através dos seus pecados. Então eu espero que seja uma meditação que possa ajudá-la a quem ouve. Salve Maria.